Eu queria entender por que quando o conteúdo da mulher é voltado mais a falar sobre homens, isso começa a incomodar as pessoas. Por exemplo, eu adoro que a Carol Delgado vem com aquele show dela com energia feminina, que amanhã eu vou estar lá, batendo carteirinha, porque vai ter na minha cidade e eu vou lá assistir. E ela é sempre criticada, ai, porque só fala de homem. Sendo que parece que é másculo o homem falar sobre mulher. Qual a coisa que mais acontece? Não é à toa a onda de Red Pill que estava começando a se ter. De como a mulher tem que ser, como que a mulher tem que servir, como a mulher tem que se vestir. E eu comecei a olhar isso, eu comecei a jogar um pouco na minha vida, porque eu sou assim, né? Eu gosto muito de ensinar com o que a vida está me mostrando no momento. O que está me inculcando e o que está... Eu estou pensando, tipo, por que isso é olhado como errado? Ou será que isso é só um padrão cultural que a sociedade vai se levando como certo? Porque nem tudo que a sociedade emprega como certo é certo pra você. E que dá pra você, tá ligado? Eu, por exemplo, vou falar alguma coisa aqui, é um social... Por exemplo, pra mim, sexo casual não serve. Então, assim, eu levo muito pra vida de entender por quê. E eu percebi que eu também tinha esse pensamento. Mulher que só fala sobre homem. Eu já tive esse pensamento antes da Carol Delgado. Antes de eu começar a ser um pouco mais feminina e feminista. Eu olhei, tipo assim, homens sempre ditaram regras. Homens sempre ditaram como que tinha que fazer, mandar, vestir. Entende? Não é à toa que muitas mulheres seguem canais de homens que falam de como que a mulher deve se comportar, em vez de seguir canais de mulheres. Eu falo porque depois que eu comecei a consumir mais conteúdo feminino, mais conteúdo de mulheres, principalmente mulheres pretas, sendo mulher preta, gente, eu comecei a escutar a Ebony, eu comecei a escutar a Julia Costa, Duquesa, comecei a escutar mais mulheres, comecei a escutar podcasts de mulheres, por exemplo, Bom Dia Óbvios. Ela traz psicólogas, ela traz mulheres muito incríveis que abrem minha mente pra muita coisa. E eu também gosto de ver muito Carol Delgado, que faz muita piada sobre homem. E traz esse outro lado feminino. Tipo assim, porque a Carol Delgado, de início, ela falava sobre traições, de o que a mulher fazia. E ela trouxe isso de mostrar que como homens são iguais, dependendo do lugar que esteja. Entende? E nisso eu entendi que, caralho, isso é uma coisa que é bem cultural. Homem faz isso mesmo. E literalmente isso. Só que engajaram isso como comum, o que não era pra ser, tá ligado? Por exemplo, elas trouxeram uma pauta no Bom Dia Óbvios, desse último podcast que eu vi, que tem muita mulher que vem com a mesma questão. Ai, porque eu banquei ele, aí eu estruturei a vida dele, ele me traiu. E a moça do Bom Dia Óbvios, que eu esqueci o nome dela, perdão. Gosto muito dela, mas esqueci o nome dela. Ela falou, isso é como se fosse uma castidade que ele faz pra ele crescer na vida, porque é um homem esperto. Homem esperto. A gente, como mulher, a gente foi ensinada a servir, a fazer que tudo se dê certo. Não é à toa que eu já escutei muito que casamento só dá certo se a mulher quiser que dá. Não dá assim de lá ele. Mas quiser que ele dá certo. Porque a gente sempre é colocada em questão de ceder. Mas o homem não. Então, quando eu pego a questão de, ai, porque tá falando de homem, por que a gente pode escutar o homem até a vontade de falar sobre mulher, mas quando começa a mulher a falar sobre homem, ai, que tá falando sobre homem. Porque a gente sempre tem que ceder o nosso lado de ser humilhada, ser rebaixada, né? Porque com vários shows, homens rebaixam mulheres. Não tô generalizando, mas eu tô falando o que acontece. Então, por que a gente é obrigado a colocar nesse prol e quando tem mulher fazendo, a gente mesmo começa a botar essa mulher abaixo? Porque é o que a gente foi acostumado. O que a gente acha que é normal. E, tendo 22 anos, sendo a pessoa que a todo momento eu quero estar melhor do que eu era ontem, a gente tem que quebrar esse tipo de tabu, caralho. Porra, a gente tem que se unir mais. Eu falo como mulher. Porque depois que eu comecei a escutar mais mulheres, eu comecei a colocar mais mulheres na minha vida, porra, eu percebi, caramba, eu não preciso de homem pra nada. Já acabou conversando sobre homem, eu entendo, tipo, dando um sermão aqui em vocês. Mas entenderam que, tipo, quando falam deles, não pode estar falando de homem, mas eles podem falar da gente a rodo. Isso nem é a questão que eu estou falando para ter rivalidade entre sexo. Não, mas de entender que, olha como que isso é incorporado historicamente na nossa vida. E a gente vai achando que é normal, simplesmente porque a gente foi criado nesse meio. E eu acho que a gente veio para mudar, como Jesus fez o Novo Testamento. Então, caralho, eu assisto The Chosen
né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre pauta sobre a Bíblia como história. E, cara, eu sou fãzaça de Jesus agora, tá? Jesus é muito massa. Jesus é do caralho. E, tipo assim, cara, como ele mudou pessoas através da sua palavra, de entender que não existe um padrão de se mudar. Então, eu acho que trazer essa pauta de mulheres falando sobre energia feminina, não questão de mulher que trai o homem, não tô falando isso, mas trazer mais energia feminina pra sua vida. Porra, quantas vezes mulheres enxergaram potenciais em homens que existiam nelas? E gastaram esse potencial em vez de investir nelas. E eu falo por quê? Gente, eu me envolvi com um menino no Rio de Janeiro. E ele sabe, se ele for assistir esse vídeo, eu ia dar uma bandeira pra ele. Porque eu enxerguei muito potencial nele. Enxerguei muito. Falei, cara, esse menino tem umas ideias bacanas, ele conversa muito bem. Pô, tinha chamado ele até pra fazer um vídeo, mas acabou que não deu. Na verdade, nem negociou. E tipo assim, eu me envolvi com esse menino e, gente, esse menino era muito meu número. Ai, ele é muito lindo. Só que através dele eu percebi como que eu era massa. Eu dei, tipo, essa bandeira pra ele. Só que, tipo assim, de início, gente, eu percebi que era um comportamento que eu tinha, que foi me ensinado bem patriarcal, que, tipo assim, tem que fazer de tudo pra fazer dar certo. Entende? Então, muitas mulheres se entram nisso, de que tem que fazer de tudo pra dar certo. Tem que fazer de tudo. Então, muitas vezes, a gente acha o potencial ali naquela pessoa que é nosso. A gente é sempre ensinado a ceder. Então, pô, eu tava cedendo uma coisa que eu sei fazer muito bem pra outra pessoa, olhando isso nela, incentivando ela, em vez de me incentivar. Então, tipo assim, eu entendo que a gente, como mulher, às vezes a gente olha muito isso. A gente faz muito isso, de ceder o nosso, sabe? E ceder o nosso. Pô, por que eu vou ficar aqui falando, fazendo piada de mim, que eu fui corna, que eu fui o caralho, a quatro, que mulher gorda, que outra mulher, não sei o quê. Porra, por que a gente pode ceder ao nosso lado se quando é a vez dele ninguém cede? Por que a gente tem que ficar cedendo um estereótipo de um corpo? Se tem homem gordo, tem homem magro, tem homem esquisito, tem homem de tudo quanto é jeito e ninguém fala nada? Por que a mulher tem um padrão e por que o homem não tem? Por que pra eles tudo é mais fácil? Por que pra ele pode andar de noite na rua com o único medo dele é de ser assaltado? O único medo dele é talvez levar o celular. Sendo que você é mulher, você não pode andar. Você tem que andar na rua já pensando se você vai ser morta, ou estrupada, ou assaltada. Porque eles não encaram também o seu corpo, encara corpo como objeto de desejo. Porque também, homens que só engajam homens, que só escutam culturas de homens, não olham mulheres como corpos. Olham como objetos de desejo. Por exemplo, quantos meninos que sonham pra ter vida de jogador de futebol, que come loira à vontade, que come puta à vontade. Então, porque, tipo, tem que ceder esse lado nosso, sabe? Tipo, caramba, olha como que enxerga. Então, eu acho que a gente vem pra mudar, tá ligado? Eu acho que, principalmente como mulher, de não ficar aceitando essas picuinhas. E falar mal de homem também, fazer piada com homem também. Não é questão de fazer o mesmo. É se colocar, porra, eu também tenho fala nesse lugar. E com essa batida de neurose aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Talvez alguma coisa eu tenho certeza que vai tocar aí dentro. E é isso. Amo vocês, tá? E de todo coração, mulheres têm que se unir. Não ficar contra mulheres. Para disso de, ai, porque eu tenho amigo, porque eu acho que amigo homem é melhor. Não. Vai ficar com mulheres que gostam de mulheres. Eu falo porque depois que eu tive amizade com mulheres, que mulheres foda, que gostam de mulheres, deu muita coisa. Esse tanto de rivalidade feminina, amor, só na cabeça de fracassada. Só na cabeça de mulher que tá junto com o patriarcado. E eu não sou uma dessas, tá?